E aí, pessoal? Beleza. Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Opa, Hoje a gente vai se aventurar num livro que, cara, é mesmo. promete dar uma chacoalhada na nossa, na nossa cabeça, Uma chacoalhada boa. na nossa maneira de pensar sobre pregação, evangelismo e o que que significa, né? O que que significa ser cristão hoje em dia, no mundo de hoje. É, Preparem-se, porque o título já é tipo, pá, na sua cara. já chegando. Os Sermões dos Maricas, do Iago Martins. É polêmico, né? Do Iago Martins. O que que você acha? Já deu pra sentir que o papo foi esse bom, né? Intenso. É. Esse é o terceiro livro da série. A grande comissão é bem maior do que você imagina. Uhum. E o autor já manda o recado logo de cara. Quer questionar as nossas ideias, às vezes até confortáveis demais, sobre como a fé cristã é compartilhada. É. E antes da gente começar a desbravar esse livro, aquele recadinho maroto, né? Sim. Se curtirem o papo, deixa o like, siga o canal, ativa a sessão de notificações e espalhem esse episódio pra geral. Isso nos ajuda a crescer pra caramba e levar essa conversa sobre fé e literatura pra mais gente. E não esqueçam de soltar o verbo nos comentários, qual a sua opinião sobre o livro e sugestões de temas ou livros pra gente fazer os próximos mergulhos. Com certeza. A gente adora saber o que está passando na sua cabeça. É isso aí. Essa troca com vocês é que faz o Fé em Letras ser tão especial. Verdade? E falando do livro, uma das primeiras coisas que o autor coloca na mesa é a ideia de que a igreja de hoje muitas vezes foge de assuntos espinhosos por medo de ofender. Ele cita exemplos bem específicos, como a questão do pecado, a ira de Deus, o inferno e até o papel do Antigo Testamento. É como se a igreja estivesse dando uma diluída na mensagem para não causar polêmica, né? É uma coisa assim. Mas o autor argumenta que essa abordagem, na verdade, pode ser um tiro no pé. É. Ele faz uma comparação bem forte. É como um pai que gera um filho, mas não quer ter o trabalho do criá-lo. Intenso, né? Faz a gente pensar. Faz a gente pensar. Totalmente. O ponto central é que discipulado é um processo, um caminho de aprendizado e crescimento, e não só aquele momento da conversão. E é aqui que a teologia entra com tudo. O livro critica quem acha que teologia é algo distante e irrelevante para o dia a dia do cristão. Você se deparou com essa ideia por aí, essa sensação de que teologia é coisa complicada demais. Nossa, com certeza. Às vezes parece que a gente tem que escolher entre sentir e pensar. Quando, na verdade, as duas coisas podem andar juntas, né? Com certeza. E o que me chocou foi ele falar de pastores que, acredite se quiser, pregam contra a pregação. Pois é. É como dizer, sinta, mas não pense muito sobre o e porquê. Me lembro de ter visto isso em algumas igrejas que frequentei e me deixou bem confuso. E você? Já passou por algo parecido? Infelizmente, é mais comum do que parece. Essa postura, muitas vezes, prioriza a emoção e a experiência pessoal em detrimento do ensino consistente da palavra. O autor critica essa ênfase em histórias e testemunhos quando eles acabam se sobrepondo à explicação do que Cristo realmente ensinou. Ele usa o termo vácuo de autoridade para descrever esse cenário. Basicamente, a palavra de Deus perde espaço para as opiniões e interpretações de cada um. Vira aquela bagunça, né? Cada um com a sua versão do evangelho. Exatamente. Falando em interpretação, o autor usa uma figura bem inusitada para criticar quem distorce a linguagem, principalmente em assuntos de fé. O Humpty Dumpty, lá de Alice através do espelho. Que legal. Lembra daquela frase? Quando eu uso uma palavra, ela significa exatamente o que eu quero que signifique, nem mais nem menos. Sim, sim. O autor usa o Humpty Dumpty como um símbolo de quem manipula as palavras, esvaziando o significado original. E a gente vê isso direto hoje em dia, né? Não só na religião, mas na política, em várias áreas. É verdade. As palavras viram armas para manipular e controlar. Totalmente. É assustador como a gente pode ser enganado por palavras bonitas, né? Essa manipulação tem consequências sérias para a nossa fé e para a sociedade como um todo. Com certeza. E é por isso que o autor defende com unhas e dentes a importância da igreja local. Mesmo reconhecendo que nem tudo são flores, para ele a igreja é fundamental para o crescimento e o amadurecimento do cristão. Ele usa uma analogia interessante. Um dedo precisa estar ligado ao braço, que está ligado ao corpo, e a igreja é esse corpo, essa comunidade que nos sustenta e nos impulsiona. O que você acha dessa comparação? Faz muito sentido, a gente precisa um do outro, né? Essa ideia de sermos cristãos solo não se sustenta. Mas, e quando a igreja tem problemas, falhas, o autor também aborda isso. Sim, ele não foge dessa realidade. Ele reconhece que existem igrejas com líderes autoritários, estruturas engessadas, práticas que se afastam dos ensinamentos de Cristo. Ele até cita casos de igrejas que se tornaram verdadeiras sinagogas de Satanás, usando a religião para controlar as pessoas. E também critica quem usa a igreja para promover agendas políticas, distorcendo o evangelho por seus próprios interesses. Mas, mesmo com essas falhas, ele defende a importância da igreja local.
Ele nos convida a nos desistir dela, mas a buscar comunidades que sejam fiéis à palavra de Deus, que promovam o ensino, o discipulado autêntico e o amor genuíno entre os irmãos. E nesse ponto ele faz uma crítica bem forte àqueles que se consideram cristãos sem igreja, né? Essa galera que acha que pode ter um relacionamento com Deus sem se conectar a uma comunidade. Exatamente. Ele argumenta que essa postura individualista vai contra os ensinamentos da Bíblia sobre a igreja como o corpo de Cristo. Ele destaca a importância do ensino, do discipulado, da comunhão e da prestação de contas. Elementos essenciais para a vida cristã autêntica e que só podem ser vividas em comunidade. E ele lembra, a igreja, apesar de suas falhas, é um instrumento que Deus escolheu para levar o evangelho ao mundo. Ele critica quem parte para missões individuais, sem o apoio de uma igreja local. Aí o evangelismo fica superficial e o discipulado ineficaz. É como tentar remar um barco sozinho em alto mar, né? Você até consegue se mexer um pouco, mas a força da comunidade faz toda a diferença para chegar mais longe. Perfeito. A igreja é a nossa base, nosso porto seguro. E o autor não se contenta só com argumentos teóricos. Ele traz exemplos de como a igreja tem sido um agente de transformação na prática, tanto aqui no Brasil quanto em outros países. Ele fala de igrejas que estão fazendo um trabalho social incrível em comunidades carentes, que se engajam na luta por justiça social, que são um farol de esperança em meio ao caos. Esses exemplos mostram que a igreja, quando fiel à sua missão, tem um impacto real e positivo no mundo. Com certeza. E é importante lembrar, a igreja não é só um lugar para recebermos bênçãos, mas para sermos bênçãos para o mundo. Essa bênção se manifesta de várias formas, através do amor ao próximo, do serviço, da proclamação da verdade, da defesa dos oprimidos, da luta por justiça e paz. É um chamado à ação. A gente não pode ser só espectador, né? Temos que ser protagonistas dessa transformação que a igreja precisa promover no mundo. Exatamente. E essa convicção precisa estar firmada num conhecimento profundo da palavra de Deus, que é a nossa bússola, guia e fonte de inspiração. É por isso que o autor enfatiza a pregação expositiva, aquela que busca extrair a mensagem original do texto bíblico com clareza e fidelidade. Ele argumenta que a pregação fiel é fundamental para o crescimento da igreja e para a realização da sua missão no mundo. Uma pregação que não tenha medo de cutucar as feridas, de ser relevante para os dias de hoje. Exatamente. Uma pregação corajosa que não se curva à pressão da cultura nem se acomoda na zona de conforto. Ele nos convida a sermos pregadores da verdade, que anunciam a palavra de Deus com ousadia, convicção e paixão para ver vidas transformadas pelo Evangelho. E essa paixão precisa transbordar para todos os aspectos da nossa vida. A gente precisa ser cristãos da verdade, né? Viver o que prega, dar o exemplo com nossas atitudes, influenciar o mundo com a luz do evangelho. Concordo plenamente. Para fecharmos essa parte do nosso mergulho, queria destacar algo que me chamou a atenção no livro. Há ênfase em sermos cristãos corajosos. E ele usa a palavra marcas no título justamente para provocar essa reflexão, né? A gente precisa ter coragem para viver nossa fé num mundo que muitas vezes é hostil ao evangelho. Exatamente. Ele nos desafia a não ter medo de ser diferente, de defender a verdade, de confrontar o erro, de viver de acordo com os valores do reino de Deus, mesmo que isso signifique ir contra a corrente, enfrentar a oposição e pagar um preço por nossas convicções. A igreja primitiva cresceu em meio à perseguição porque eles não se covardaram, estavam dispostos a pagar o preço por sua fé. E nós, cristãos do século XXI, também somos chamados a ter essa mesma coragem. Não para buscar o martírio, mas para viver o evangelho com autenticidade, sem medo das consequências. E aí, pessoal, de volta para o nosso mergulho em Os Sermões dos Maricas. A gente estava falando da igreja, né? Lembra? Importante. Importante. O autor, ele defende bem essa ideia de que a igreja local é o lugar ideal, né, para o cristão crescer na fé, amadurecer. Ele usa até aquela analogia do dedo, né? Legal, né? Que precisa estar ligado ao braço, que está ligado ao corpo, para ilustrar como os membros da igreja dependem uns dos outros. Ele defende que a igreja local, ela dá estrutura, né, para os cristãos se conectarem, aprenderem uns com os outros e serem discipulados de forma consistente. E essa missão que a gente tem, né, de evangelizar e discipular que Cristo deu pra gente, ela é muito mais eficaz quando a gente faz junto, né? Sim. Em comunidade, não individualmente. Ele chega a falar que tentar evangelizar sozinho, sem o apoio da igreja local, é como tentar pescar com uma vara de bambu contra o exército com armaduras de aço. É uma comparação forte, né? Mas que mostra bem a fragilidade, né, de um evangelismo individualista. Ele argumenta que a igreja, como um corpo unido, né, tem muito mais força e impacto na propagação do evangelho. Verdade. O interessante é que ele não coloca a igreja num pedestal, né? Ele não ignora os problemas que existem.
Ele reconhece que tem muita igreja por aí, né? Com líderes autoritários, com estruturas engessadas, com práticas que se distanciam dos ensinamentos de Cristo, né? Sim. Ele chega a mencionar igrejas que viraram tipo sinagogas de Satanás, né? Usando a religião para controlar pessoas. Para manipular as pessoas. E também critica, né? Quem usa a igreja como um palanque político ou para promover ideologias, né? Distorcendo o evangelho para os seus próprios interesses. Mas, mesmo reconhecendo essas falhas, né? Ele continua defendendo a igreja local. Ele argumenta que a igreja, mesmo imperfeita, né? É o plano de Deus, né? Pro crescimento e amadurecimento dos cristãos. Ele nos convida a não desistir da igreja, né? Mas a buscar comunidades que realmente sejam fiéis à palavra de Deus. Sim. Que promovam o ensino consistente, o discipulado autêntico, o amor genuíno, né? Entre os irmãos. E aí que ele critica aqueles que se consideram cristãos sem igreja. Que acham que dá para ter um relacionamento com Deus sem se conectar com uma comunidade local. Sozinhos. Você acha que isso é possível? Olha, ele argumenta que essa postura individualista, né, vai contra o que a Bíblia ensina sobre a igreja como corpo de Cristo. Ele destaca a importância do ensino, do discipulado, da comunhão e da prestação de contas. São elementos, né, essenciais para uma vida cristã autêntica. E que só podem ser vividos em comunidade, né? Verdade. Ele lembra também que a igreja, apesar das falhas, né, é o instrumento que Deus escolheu para levar o evangelho ao mundo. Ele critica quem se dedica a projetos missionários individuais sem o apoio da igreja local, argumentando que essa postura pode levar a um evangelismo superficial e a um discipulado ineficaz. É como diz o ditado, né? Se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá acompanhado. É verdade, faz sentido. E no contexto da missão, né, a igreja é a companhia ideal para essa jornada, né? Longa e desafiadora. E é importante a gente notar que o autor, né, ao defender a importância da igreja local, ele não fica só nos argumentos teóricos. Ele também dá exemplos práticos, né, de como a igreja tem sido um agente de transformação, né, em diferentes contextos, né, tanto no Brasil como em outros países. O que te chamou a atenção nesses exemplos? Ele menciona igrejas que estão fazendo um trabalho social bacana, né? Legal. Em comunidades carentes, igrejas que se engajam na luta por justiça social, igrejas que têm sido um farol de esperança em meio a crises, tragédias. Esses exemplos mostram que a igreja, né, quando ela é fiel à sua missão, ela pode ter um impacto real, positivo na sociedade. A gente vê que ser cristão não é só ficar dentro de 4 paredes, né? Exatamente. A igreja não é só um lugar para a gente receber bênção, né? Mas é um chamado para a gente ser bênção para o mundo. E essa bênção, né? Ela se manifesta de várias formas, né? Através do amor ao próximo, do serviço, da proclamação da verdade, da defesa dos oprimidos, da promoção da justiça e da paz. O autor, ele nos convida a não sermos só espectadores, né? Mas protagonistas nesse movimento de transformação, né? Que a igreja é chamada a promover no mundo. É um chamado à ação. A gente não pode ficar parado, né? A gente tem que se engajar na missão da igreja com coragem, com compaixão e com a convicção de que o evangelho tem poder para mudar vidas, para transformar realidades. E essa convicção, né? Ela precisa estar baseada no conhecimento profundo da palavra de Deus, né? Que é a nossa bússola, o nosso guia, a nossa fonte de inspiração e de poder para a missão. E por isso que o autor dá tanta ênfase na pregação expositiva, né? Aquela que busca extrair a mensagem original do texto bíblico com clareza, com fidelidade. Ele argumenta que a pregação fiel é fundamental para o crescimento da igreja e para a realização da missão no mundo. Exatamente. E essa pregação, né? Ela precisa ser corajosa, sem medo de abordar temas polêmicos, sem se curvar à pressão da cultura, sem se acomodar, né, na zona de conforto. O autor, ele usa a metáfora de homens de mentira, né? Nossa, que forte. Para se referir aos pregadores que se acomodam, que se curvam à pressão da cultura e deixam de proclamar a palavra de Deus com ousadia. É forte essa metáfora, né? É um soco no estômago, é um chamado para sermos autênticos, para pregarmos a verdade do evangelho sem concessões. E essa autenticidade precisa estar presente em todos os aspectos da nossa vida cristã, né? Não apenas na pregação. Concordo plenamente. Para a gente finalizar essa parte, né? Eu queria destacar um ponto que me chamou a atenção no livro, né?
a ênfase na necessidade, né, da gente ser cristãos corajosos. Sim. Ele usa a palavra maricas no título justamente para provocar essa reflexão, né? Sobre a necessidade de a gente ter coragem para viver a nossa fé. Um mundo que, muitas vezes, né, é hostil ao evangelho. Exatamente. Ele nos desafia a não ter medo de ser diferente, né? De defender a verdade, de confrontar o erro, de viver de acordo com os valores do reino de Deus, né? Mesmo que isso signifique que, contra a corrente, enfrentar a oposição, pagar um preço, né? Pelas nossas convicções. Ele lembra que a igreja primitiva, né? Sim. Ela cresceu em meio à perseguição, né? Porque os cristãos daquela época, eles tinham coragem, né? De pregar o evangelho. Mesmo que isso custasse suas vidas. Uhum. E nós, cristãos do século XXI, a gente também é chamado a ter essa mesma coragem, né? Não para buscar um martírio, mas para viver o evangelho com autenticidade, sem medo das consequências. Mas como cultivar essa coragem, né? No mundo que nos convida tanto para acomodação. Ele aponta para a fonte da nossa coragem, né? Que é a palavra de Deus. É o conhecimento da verdade que nos liberta do medo, que nos fortalece, né? Para a gente enfrentar os desafios, que nos impulsiona a viver o evangelho com ousadia. Ele nos convida a mergulhar nas escrituras, né? A meditar na palavra, a deixar que a verdade de Deus transforme nossos corações e mentes. Como se a palavra de Deus fosse uma armadura, né? Que nos protege dos ataques do inimigo. Exatamente. E ele também destaca a importância da oração. Sim. Ele nos lembra que a gente não está sozinho nessa jornada, né? Que a gente tem um Deus que nos ama, que nos ouve, que nos fortalece com seu espírito. A oração, né, é o nosso canal de comunicação com Deus, é a nossa fonte de poder, é o nosso refúgio, né? Em meio às tempestades. É por meio da oração que a gente recebe a coragem, a sabedoria e a força, né? Que a gente precisa para viver o evangelho com autenticidade e para cumprir a nossa missão no mundo. E por falar em missão, né, o autor nos lembra que a igreja não está aqui para ser um clube social, um refúgio do mundo, né? Mas um exército em marcha, levando a mensagem do evangelho para todos os cantos da terra. Ele nos desafia a não nos acomodarmos, a não nos contentar com o status quo, a não nos fechar nas nossas bolhas religiosas, mas a ir para o mundo, a ser missionário no nosso dia a dia, a compartilhar o evangelho com ousadia e com amor. É um chamado para sermos sal da terra e luz do mundo, como Jesus ensinou. Exatamente. E esse chamado exige coragem, né? Porque o mundo não está esperando de braços abertos, né? A mensagem do evangelho. Mas o autor, ele nos encoraja, né? A não desanimar, a não se deixar contaminar pelo pessimismo, pelo medo, mas a confiar no poder do evangelho, né? E na soberania de Deus. Ele nos lembra que a igreja, ao longo da história, né? Ela tem enfrentado desafios e perseguições, mas o evangelho tem prevalecido. E o reino de Deus continua avançando. Uma mensagem de esperança, de ânimo, de encorajamento para nós, cristãos do século XXI. Mas sendo bem sincero, às vezes bate aquele medo, né? Como lidar com essa montanha-russa de emoções. Ele nos lembra, né, que o medo é uma emoção humana natural, né? Mas que a gente não pode deixar que ele nos paralise. Ele nos convida a levar os nossos medos para Deus, a buscar a sua força, a confiar na sua proteção. Ele nos garante que Deus está com a gente em todos os momentos, né? Nos dando a coragem e a sabedoria que a gente precisa para enfrentar os desafios. E como a gente coloca essa coragem em prática no dia a dia? Quais são os primeiros passos para sair da inércia e realmente fazer a diferença? Ele dá algumas dicas práticas, né? Começa com pequenos gestos, né? De amor e compaixão. Seja um bom ouvinte, esteja disposto a ajudar. Não tenha medo de compartilhar sua fé com as pessoas, né? Mesmo que seja de uma forma simples, natural. Busca oportunidades, né? De servir na sua igreja local, se engaja em projetos sociais, usa seus talentos e dons para abençoar outras pessoas. A coragem não é algo que surge da noite para o dia, né? É um processo, é um exercício diário de fé e confiança em Deus. E nos lembra que a gente não precisa ser, tipo, super-heróis da fé, né? Mas que a gente pode ser instrumento de Deus, né? Agindo com amor e com coragem, mesmo nas pequenas coisas. Exatamente. E essa jornada de coragem, de transformação, né? Ela não termina aqui. Na próxima parte a gente vai explorar o conceito de teologia suja,
e como ele pode nos ajudar a ser cristãos mais relevantes, mais impactantes no mundo de hoje. A gente espera vocês na última parte do nosso mergulho em Os Sermões dos Maricas. Chegamos à parte final do nosso mergulho em Os Sermões dos Maricas. Ao longo da nossa conversa, a gente viu como o autor nos provoca, né, a repensar a pregação, o discipulado, o papel da igreja na sociedade, e ele chama a gente para uma vida cristã mais intensa, mais corajosa. Com certeza. Uma das coisas que mais me marcou foi essa ideia de que a igreja precisa ser corajosa, que não pode se acovardar diante dos desafios do mundo moderno. Mas, na prática, o que significa ser uma igreja corajosa? O que isso muda no nosso dia a dia? O autor dá algumas pistas ao longo do livro. Ele fala da necessidade de pregar a verdade sem rodeios, sem medo de tocar em assuntos polêmicos ou de desagradar as pessoas. É como se ele dissesse, chega de ficar em cima do muro. A verdade precisa ser dita. Sim. Ele critica essa mania de amaciar o evangelho, de tentar torná-lo mais palatável para a cultura, como se a mensagem precisasse se adaptar ao gosto do freguês. Exatamente. Ele nos lembra que a mensagem do evangelho, ela é, por natureza, contracultural. Ela confronta o pecado, chama ao arrependimento, exige uma mudança radical de vida. Não dá para diluir, distorcer a mensagem só para agradar. Ele chega a dizer que a igreja precisa ser como uma pedra no sapato da sociedade, incomodando, confrontando, desafiando o status quo. É forte, né? Mas o que você acha? É preciso ser radical para ser cristão autêntico? Acho que ele usa essa imagem para ilustrar a missão profética da igreja. A igreja não está aqui para se amoldar ao mundo, mas para ser um agente de transformação, para apontar para um caminho diferente, para anunciar um reino que não é deste mundo. E isso incomoda, causa atrito. Mas será que precisa ser agressivo? Bater de frente? Acho que o desafio é encontrar esse equilíbrio, né? Entre a firmeza na verdade e o amor ao próximo. Jesus incomodou muita gente, mas sempre com amor e compaixão, né? E essa missão profética exige coragem, porque nem sempre a gente vai ser bem recebido. O autor lembra que Jesus foi rejeitado, perseguido e morto por pregar a verdade. E nós, que seguimos seus passos, também podemos enfrentar resistência, críticas, até perseguição por causa do evangelho. Com certeza. Mas o autor nos encoraja, né? A não ter medo, a permanecer firmes na fé, a confiar na soberania de Deus e no poder do Espírito Santo. Ele lembra, né, que a igreja primitiva, ela cresceu em meio à perseguição, porque os cristãos daquela época não se intimidaram, né, diante das ameaças. Eles estavam dispostos a pagar o preço por suas convicções. O que você acha que a gente pode aprender com eles? Acho que a gente pode aprender a ter uma fé mais convicta, mais enraizada na palavra de Deus. Esses cristãos, eles não estavam dispostos a negociar seus valores, né? Mesmo que isso significasse perder tudo. E a gente, muitas vezes, se acomoda, né? Tem medo de se posicionar de contra a corrente. Verdade. Mas a gente precisa lembrar que não está sozinho nessa jornada, né? A gente tem um Deus que nos ama, que nos ouve, que nos fortalece com o seu espírito. A gente precisa se apegar a isso. E falando em força, o autor fala de um conceito bem interessante, né? Que é a teologia suja. O que você entendeu por esse termo? Confesso que esse nome chamou a atenção. No começo até pensei que era algo negativo. Mas ele explica que a teologia suja é aquela que se mete na lama, que se envolve com as questões do dia a dia, com os problemas reais das pessoas. É a teologia que sai do mundo acadêmico e vai para as ruas. Exatamente. Ele usa esse termo para se referir à teologia aplicada à vida real, né? Que se engaja com a cultura, com as questões do dia a dia, com a sujeira do mundo, por assim dizer. Ele usa um exemplo de Charles Spurgeon, né? Um pregador famoso que não tinha medo de usar notícias de jornal, né, como base para os seus sermões. Ele lia sobre naufrágios, escândalos políticos, tragédias, e encontrava ali uma oportunidade para conectar a palavra de Deus com a vida das pessoas. E você já viu algum exemplo de teologia suja na prática? Sim. Me lembro de um pastor que usou a letra de uma música popular para falar sobre a busca por significado na vida. Interessante. Foi incrível como ele conseguiu conectar algo que parecia tão distante, né? Da fé com a realidade dos jovens da igreja. Legal. Esses ficaram super engajados na mensagem. E é isso que o autor nos desafia a fazer. Sermos criativos, sermos relevantes, usarmos a linguagem do nosso tempo para comunicar a mensagem eterna do evangelho. Ele critica os pregadores que ficam presos, né? Em jargões teológicos, em discursos vazios, que não se conectam com a realidade das pessoas. Para ele, a teologia precisa ser encarnada, precisa ser vivida, precisa ser suja para ser autêntica. E essa teologia suja nos leva de volta para a ideia da coragem, né? Para a gente se envolver com as questões do mundo, para falar a verdade sem medo, para ser pedra no sapato quando necessário. A gente precisa de muita coragem, de muita convicção. Com certeza. E essa coragem, ela só pode vir de Deus.
O autor, ele nos convida a buscar a Deus em oração, a mergulhar na sua palavra, a se conectar com outros cristãos que nos fortaleçam na fé. Ele nos lembra que a gente não está sozinho nessa jornada, que o Espírito Santo nos capacita, nos guia a cada passo. E para a gente finalizar esse mergulho profundo em Os Sermões dos Maricas, fica o desafio para cada um de nós. Como a gente pode ser cristãos mais corajosos no mundo de hoje? Como a gente pode usar a teologia suja para impactar positivamente a nossa comunidade? Deixem suas reflexões nos comentários. E não esqueçam de curtir, seguir o canal, ativar as notificações e compartilhar esse episódio para que mais pessoas possam ser impactadas por essa conversa. Esperamos que esse mergulho tenha sido desafiador e inspirador para vocês. Até a próxima, pessoal!